Capítulo 526 Demônio. Antes que o espectro colérico tivesse tempo de aparecer, Sun-Ni atacou primeiro. Atravessando as sombras, ele atravessou a parede de pedra à sua frente e entrou em um vasto salão em ruínas. Estava iluminado pelos pálidos raios de luar que atravessavam o telhado quebrado, mas também cheio de escuridão profunda. Essa escuridão foi cortada pelo brilho brilhante, emanado pela lâmina incandescente da visão cruel. Saltando sobre uma pilha de escombros, Sun-Ni baixou sua lança no espectro uivante e então girou, enviando um golpe inesperado na direção onde qualquer inimigo teria recuado. Infelizmente, a aparição de repente estava em outro lugar. Maldições. Os fantasmas se moviam pelo espaço como se estivessem suspensos entre dois mundos, bem como entre o solo e o céu noturno. Seus pés, se é que tinham algum, nunca tocavam o chão de pedra e, como tal, Sun-Ni não podia observar o trabalho de seus pés para julgar seu próximo movimento. O que é pior, às vezes eles simplesmente desapareciam e depois apareciam a alguma distância, como se estivessem passando por diferentes estados de existência. Foi um pouco como lutar contra o próprio Sun-Ni, quando ele usou Shadow Step para percorrer o campo de batalha. Tão irritante. Correndo para frente, ele mal evitou as garras fantasmagóricas e rolou por cima do ombro no chão. O aço da corrente imortal raspou contra as pedras quebradas, produzindo um som abafado. Considerando o quão estreitas eram as fendas da máscara inexpressiva que servia como viseira de seu capacete, Sun-Ni tinha um campo de visão surpreendentemente amplo e desobstruído, quase como se não estivesse usando nada. Levantando-se de um salto, ele finalmente conseguiu dar uma boa olhada no corredor em que havia entrado. Ah, então é de onde ela estava vindo. Era a câmara central da ruína, onde, como ele suspeitava, um confronto feroz ocorreu no passado antigo. As lajes de pedra do chão estavam rachadas e deformadas, o padrão de destruição sugerindo que algo havia detonado com uma força tremenda no centro do corredor uma vez. Os pilares que sustentavam o telhado foram derrubados há muito tempo e as próprias paredes haviam desabado. No centro da sala estavam os restos de algo parecido com um enorme cálice de pedra, agora quebrado e quase irreconhecível. E havia ossos humanos espalhados pelo chão. Alguns esqueletos foram completamente espalhados e alguns ainda estavam inteiros. Alguns até usavam os restos podres de roupas de seda vermelha que se assemelhavam fortemente às dos espectros mortais. Sun-Ni não tinha dúvidas de que aqueles eram os restos mortais de pessoas de cujas almas nasceram os fantasmas medonhos. Ele não tinha ideia de como eles morreram, porque suas almas que se transformaram em espectros vingativos, em vez de se dissipar no vazio, e o que os levou a atacar loucamente qualquer um que se aproximasse das ruínas. Cheio de ódio fervilhante contra os vivos. Ou talvez eles realmente o odiassem em particular, por qualquer motivo. Ele sorriu e, em seguida, trouxe sua bota blindada em um dos crânios, esmagando-o em pó. Isso fez com que o maldito espectro soltasse outro grito arrepiante e investisse contra ele com fúria assassina, como se ela tivesse perdido toda a razão. Se a criatura tivesse alguma razão, isto é, para começar. O que era exatamente o que Sun-Ni esperava. Seu corpo, condicionado pelas horas intermináveis de prática com Ifei e Saint, reagiu quase por conta própria. Deslocando o peso para o pé direito, Sun-Ni explodiu em movimento e ergueu a mão. A haste polida da visão cruel deslizou entre seus dedos, estendendo-se repentinamente para frente em todo o seu comprimento. Ele só pegou perto do final. O alcance desse ataque foi realmente incrível, comparado a quão longe um tachi como um Midnight Shard poderia efetivamente cortar. A lâmina incandescente atingiu o espectro no peito, enviando línguas de chamas brancas dançando em sua figura espectral. Afinal, chamas divinas podiam queimar até almas. Porém, mesmo envolta em chamas, a criatura continuou seu ataque. Já que era impossível se recuperar de tal ataque rapidamente, Sun-Ni estaria em apuros. Felizmente, a Cruel Sight era uma arma muito especial. Seu eixo começou a encurtar na mesma velocidade que o fantasma avançava, continuando a queimá-lo sem parar. No final, Sun-Ni se viu cara a cara com a odiosa aparição, segurando o punho de uma espada curta. Sem perder tempo, puxou-a para cima, cortando o corpo incorpóreo da inimiga e atingindo seu pescoço. Chamas brancas de repente rasgaram a escuridão dos olhos da criatura, e antes que sua garra fantasmagórica pudesse alcançar sua carne. Assim, o fantasma foi destruído. Enquanto sua figura brilhava e começava a desaparecer, Sun-Ni soltou um suspiro trêmulo.
Então convocou o Sainte das Sombras e lançou a cruel City para ela. Guarda-me, você matou um demônio caído, donzela do cálice. O demônio taciturno pegou calmamente a espada, pesou-a na mão e então assumiu sua pose indiferente de sempre. Sua sombra fica mais forte. Sun-Yi cerrou os dentes. Ah, isso vai ser uma droga. A voz do feitiço ressoou mais uma vez, ecoando na escuridão do salão em ruínas. Sua sombra está transbordando de poder. Ele gritou e caiu de joelhos, sentindo como se sua própria alma estivesse pegando fogo, como se algo estivesse saindo de suas profundezas escuras, despedaçando-a. Sua sombra está tomando forma. Dane-se tudo. Por que tem que doer tanto? Sun-Yi gemeu e arranhou o chão, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Os dedos de sua manopla blindada deixaram sulcos profundos na pedra. A dor que ele estava sentindo não era a pior que ele já havia sentido, mas realmente lá em cima. Arg! Ele bateu com o punho, enviando rachaduras através da laje de pedra antiga. Então fez isso de novo e de novo, pulverizando em pequenos cacos. Eventualmente, esses cacos se transformaram em pó, e só então sua agonia finalmente começou a diminuir. O feitiço sussurrou em seu ouvido: sua sombra está completa, liberada da dor paralisante. Sun-Yi caiu e se esparramou no chão. Respirando com dificuldade, ele permaneceu imóvel por alguns minutos e então invocou as runas. Símbolos familiares brilharam no ar. Nome: sem sol. Nome verdadeiro: perdido da luz. Classificação: desperto. Classe: demônio. Núcleos das sombras: 37. Fragmentos de sombra: 03000. Sun-Yi sorriu fracamente. Depois de um tempo, ele disse: de volta ao zero, eu acho. Capítulo 527. O cara novo. Agora que Sun-Yi experimentou subir de classe sem subir simultaneamente para um novo nível, ele entendeu a diferença entre os dois com mais clareza. Ascender a um novo rank foi uma mudança muito mais profunda. Elevou a qualidade de seus núcleos de sombra essência, presenteou com novas habilidades e permitiu um acesso mais profundo ao seu aspecto. O salto resultante no poder foi nada menos que tremendo. Alcançar uma nova classe, ao contrário, afetava principalmente a quantidade de sua essência de sombra e, como tal, o aumento de poder era muito mais gradual. Sun-Yi não se sentia muito mais forte do que há algumas horas atrás. Mas isso era porque ele já estava aproveitando a força extra e a capacidade de essência por um longo tempo. Na verdade, o principal benefício de ter vários núcleos o ajudava desde que Sun-Yi ultrapassou a marca de 1000 no contador de fragmentos de sombra. Ao contrário de todos os outros despertos, excluindo Nefis, não havia limite para sua capacidade de armazenar essência e reforçar seu corpo. Ou melhor, esse limite era tão alto que poderia muito bem não estar lá. No entanto, isso não quer dizer que Sun-Yi não obteve outros benefícios incrivelmente potentes ao manifestar um terceiro núcleo de sombra. Levantando-se com um gemido, ele permitiu que o luar banhasse sua figura esbelta e olhou para baixo, para as 3 silhuetas escuras esparramadas nas pedras antigas à sua frente. Uma sombra parecia estar com dor de dente, a outra estava além de si mesma e jubilosa, e a terceira? A terceira sombra estava parada ali imóvel e olhando para ele, sua figura escura não revelando nenhum indício de emoção. Sob seu olhar silencioso e enervante, ele de repente se sentiu um pouco desconfortável. Por alguma razão, Sun-Yi estremeceu ligeiramente. Sou só eu, ou esse cara é um pouco assustador? A sombra assustadora não reagiu a esses pensamentos e apenas continuou olhando para ele sem se mover. Sun-Yi hesitou, depois pigarreou. Bem-vindo ao time. Conheço os outros 2, seus irmãos mais velhos. A nova sombra permaneceu por alguns momentos, e então lentamente virou a cabeça para olhar para as outras. Imediatamente, a sombra feliz fez um movimento enérgico para recebê-lo, mas então, tropeçou no meio do passo, estremeceu um pouco e recuou lentamente, de alguma forma acabando por se esconder atrás do sombrio. A sombra sombria suspirou com desprezo, então encarou o novo cara e olhou para ele, claramente indiferente. Divertida, Sun-Yi observou os dois se encararem por vários minutos seguidos. No final, a sombra assustadora olhou para ele, então caminhou silenciosamente até um dos esqueletos antigos e estudou o crânio com fascinação perturbadora. Estava tentando parecer legal, mas Sun-Yi percebeu que o novo cara estava um pouco confuso. Ele sorriu. Isso mesmo.
Aquele sombrio é uma verdadeira ameaça. Até eu tenho medo dele, um pouco. A sombra sombrio olhou para ambos com desdém, balançou a cabeça e se afastou indiferente. Sun-Yi riu. Tudo bem. Hora de experimentar um pouco. Depois disso, ele convocou todas as 3 sombras e as envolveu em seu corpo. Imediatamente, ele sentiu que uma explosão poderia correr por suas veias, sua pele ficando dura como pedra, sua velocidade aumentando tremendamente. Era como se ele tivesse ficado 4 vezes mais poderoso do que alguns segundos atrás. Um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Então é assim que se sente ser um demônio. Sun-Yi correu para a parede da vasta câmara, então correu de volta, levantando uma rajada de vento em seu rastro. Então, ele bateu com o punho em um pedaço de entulho, fazendo-o explodir em uma nuvem de cacos. Finalmente, ele saturou seus músculos com essência e saltou, voando facilmente 1 dúzia de metros no ar e subindo no telhado da ruína através da brecha na cúpula de seu salão central. Seu coração batia rápido em alegria triunfante. Incrível! Isso é incrível! Sentando-se, ele olhou para Saint, que estava bem abaixo dele agora, e riu. Sun-Yi era mais poderosa agora do que qualquer desperto deveria ser. Na verdade, em termos de habilidade física pura, ele estava muito mais próximo dos mestres, talvez até no mesmo nível daqueles que acabaram de atingir seu rank e ainda não tiveram tempo de reforçar seus núcleos. Isso não quer dizer que ele tinha uma boa chance de vencer em uma luta contra um ascendente. A habilidade física não era o que os tornava tão mortais, afinal. Lembrando-se da facilidade com que Master Jet cortou o braço de um falente Irante, Sun-Yi suspirou melancolicamente. Além do mais, ele agora tinha a capacidade de aumentar 3 coisas ao mesmo tempo. Se Saint não estivesse com ele, Sun-Yi poderia aprimorar seu corpo, sua armadura e sua arma simultaneamente. Dependendo da situação, ele também poderia empilhar aumentos na Cruel Citronão de Inshine, o que lhe dava muito mais opções durante uma batalha com oponentes especialmente difíceis ou perigosos. E tinha outra coisa. Sun-Yi convocou as runas e olhou para uma sequência específica: sombra, serpente da alma. Classificação das sombras, dormente. Classe das sombras, demônio. Exatamente como pensei. Antes, a serpente da alma era um mero monstro. Sun-Yi há muito pensava que o rank da sombra dependia do nível de compreensão da dança das sombras que ele era capaz de alcançar, enquanto sua classe dependia da dele. Agora, ele tinha provas. Olhando para baixo, Sun-Yi notou novas runas, brilhando na escuridão. Atributos das sombras, guia das sombras, arma da alma. Habilidades das sombras, serpentina Steel. A habilidade era nova. Emocionado, leu sua descrição, serpentina Steel. Descrição da habilidade: a forma de Soul Weapon da Shadow Serpente pode assumir a forma de qualquer arma. Um sorriso torto apareceu em seu rosto. Comandando a serpente para deslizar adiante assumir a forma do Odashi escuro. Ele estudou a grande espada por alguns momentos, e então deu outro comando. A lâmina sem brilho de repente fluiu como mercúrio negro e, alguns momentos depois, ele estava segurando uma longa lança na mão. Quase invisíveis na madeira escura, as escamas de um longo corpo enrolado estavam gravadas em sua haste, a ponta da lança moldada para se assemelhar à de uma serpente. Sun-Yi respirou fundo. Isto é perfeito. Isso é exatamente o que eu precisava. Dispensando a lança predatória e permitindo que a sombra deslizasse de volta para seu corpo, ele olhou para o leste, onde uma linha lilás pálida já havia aparecido no horizonte, e sorriu. Eu deveria estar voltando. O novo dia estava chegando e Sun-Yi mal podia esperar para voltar ao mundo real. Com apenas alguns meses até a hora de desafiar a semente do pesadelo, ele tinha muitas coisas para fazer. Capítulo 528, Estilo pessoal. Alguns dias depois, Sun-Yi estava em sua sala de estar, observando enquanto Rain realizava o mesmo golpe repetidamente, com os olhos cheios de determinação teimosa. A espada de treino subia e descia, repetidas vezes, cortando o ar com um som sibilante. Na verdade, a forma dela não era ruim. Hefei estava atualmente viajando entre cidadelas, então ela não tinha saído de sua cápsula de dormir por um tempo agora. Sun-Yi e Rain estavam sozinhos, o que tornou o treino bem menos animado. Finalmente, um pouco de paz e sossego. Apesar de pensar isso, Sun-Yi não pôde deixar de sentir que sua casa parecia um pouco vazia ultimamente. Ele suspirou.
Havia outras coisas em sua mente também. Agora que sua parte no acordo com Cassie estava completa, a jornada para o pesadelo estava se aproximando. Não importa o quão distante Sun-Yi queria permanecer, ele estava ciente de que havia uma possibilidade real de que ele não voltaria vivo daquele julgamento. Mesmo que o fizesse, não havia como dizer quanto tempo levaria para conquistar o pesadelo. O que significava que seu tempo restante com Raina era limitado e ele não podia desperdiçá-lo. Ele teve que acelerar seu treinamento e ensiná-la algumas habilidades reais de batalha. Observando o adolescente, que continuou a balançar sua espada de treino enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto, Sun-Yi estava em profunda reflexão. Que estilo ele iria ensinar a ela? Raina era sua irmã, então seu primeiro instinto foi compartilhar seu legado, Shadow Dance, com ela. Quase como se fossem membros de um clã real. No entanto, essa não foi uma ideia muito boa. Não apenas sua mentalidade era inadequada para sua arte de batalha disforme e insidiosa, mas ela também era fisicamente incapaz de aprendê-la. Como todos receberam treinamento de combate extensivo na escola, não havia realmente muitas pessoas fracas no mundo desperto. Mas a dança das sombras simplesmente não foi feita para ser praticada por humanos mundanos. Exigia uma constituição física de um desperto, pelo menos. Sun-Yi só foi capaz de dominar o primeiro passo como um adormecido por causa de seu aspecto único, centenas e centenas de fragmentos de sombra que ele absorveu na costa esquecida e o fato de que esse estilo foi feito sob medida para ele, por ele. O que, então? A fluida e imprevisível arte de batalha que Nephis havia lhe ensinado obviamente veio à mente. Afinal, foi projetado para ser um estilo fundamental perfeito. No entanto, Sun-Yi não gostou da ideia de ensiná-lo a Raine. Não apenas porque ele sentiu que não tinha o direito, mas também porque veio do clã imortal Flame. Sun-Yi suspeitava que essa arte, de batalha engenhosamente adaptável havia sido criada pelo gênio marcial, o próprio Broken Sword. Ele também tinha uma ideia de quem eram os assassinos de Broken Sword. Quem poderia dizer quais problemas o conhecimento desse estilo poderia trazer? A essa altura, Sun-Yi também havia aprendido uma infinidade de vários estilos de batalha no Dranscape. No entanto, nenhum deles o impressionou muito. Isso significava que só restava uma escolha. Coincidentemente, ele sentiu que era o mais adequado. O estilo de batalha sólido e fundamentado de Saint parecia combinar muito bem com a personalidade quieta, pensativa e meticulosa de Raine. Era também a técnica mais precisa e metódica que Sun-Yi conhecia e a que oferecia a melhor defesa. Seu objetivo era garantir que Raine sobrevivesse o maior tempo possível, e ter uma defesa impecável era um longo caminho se alguém quisesse não morrer. Mais do que isso, sua irmã parecia compartilhar uma conexão com Saint. Se ela era uma grande fã do gracioso demônio, talvez houvesse uma razão para isso. De qualquer forma, aprender o estilo de seu ídolo não seria a pior coisa do mundo. Ponto. Percebendo que ele estava olhando para ela com uma expressão sombria, Raine parou e deu a Sun-Yi um olhar questionador. O quê? Eu errei? Ele lentamente balançou a cabeça. Não. Na verdade, sua forma foi perfeita nos últimos 100 golpes. Um sorriso largo e incrivelmente brilhante apareceu de repente no rosto geralmente calmo e controlado da adolescente. Veja. Eu pratiquei todos os dias enquanto você estava viajando. Todos os meus colegas acham que eu perdi a cabeça. O que esses idiotas sabem? O canto da boca de Sun-Yi se contraiu. Apóstrofo. Desde quando ela se refere às pessoas como idiotas? Ela era uma garota tão educada antes. Antes de me conhecer? Raine piscou algumas vezes, depois perguntou, mas se eu estava fazendo certo, por que você estava olhando para mim com aquela sua expressão de maldições e danação? E agora? Eu não tenho Sun-Yi pigarreou. Isso. Eu acho que você está pronto para aprender mais de um golpe. A chuva irradiava. Sim, finalmente. Ela olhou ao redor da sala e disse, então, você vai me mostrar algumas técnicas de batalha reais. Hefia disse que você é decente com a espada. Pelo menos eu acho que foi isso que ela quis dizer. E você? Sun-Yi hesitou, então deu de ombros e se levantou. Sim. Eu sei, lidar com uma espada. Deixe-me apenas. Na verdade, este lugar é muito apertado. Siga-me. Virando-se, ele foi em direção ao corredor e pressionou um certo painel de parede, que então se moveu para o lado, revelando as portas de um elevador. Raine olhou para tudo isso com uma expressão engraçada.
Você tem uma porta secreta em sua casa? Sun-Yi sorriu. Claro. Na verdade, tenho dois. Um para as escadas e outro para o elevador. A garota pensou por um segundo, e então deu-lhe um aceno de compreensão. Ah! Você tem um abrigo subterrâneo. Isso é inteligente. Não temos um em nossa casa, já que construir é muito caro. Ele deu a ela um olhar estranho. Seus pais não são ricos. Chuva riu. Para um jovem empresário extremamente bem-sucedido, você não sabe muito sobre dinheiro, não é, Sun-Yi? Claro, nossa família não é pobre. Mas há ricos. E depois há ricos. E nós não somos esse tipo de ricos. Sun-Yi inclinou a cabeça, tentando entender o que acabara de ouvir. Que diabos é esse absurdo? Rico é rico. Não é? Ele franziu a testa. Sei muito sobre dinheiro, garoto. Sei como ganhá-lo e como gastá-lo. O que mais há para saber? Rain olhou para ele por alguns momentos, e então, silenciosamente balançou a cabeça. Juntos, eles entraram no elevador e desceram para o dojo subterrâneo. Capítulo 529, Covil Secreto. O dojo era bastante grande e submerso na escuridão absoluta. Sun-Yi deu um comando para a casa e, imediatamente, a luz brilhante afugentou a escuridão, revelando o chão, as paredes e o teto cobertos por pesadas placas de liga de cerâmica, blindada. Algumas das placas já tinham rachaduras, das quais Sun-Yi estava dolorosamente ciente. Afinal, essas rachaduras apareceram como resultado de Saintia repetidamente batendo contra o chão. Simplesmente olhar para eles fez Sun-Yi doer. Vou ter que substituir alguns em breve. Ele saiu do elevador e caminhou até um estande onde várias armas de treino eram guardadas. Essas armas eram feitas de materiais sintéticos reforçados para suportar a intensidade do treinamento desperto e lhe custaram uma fortuna. Infelizmente, Sun-Yi nunca os tocou, já que treinar com o verdadeiro era muito mais eficaz. Atrás dele, Rain entrou no dojo e olhou em volta com curiosidade. Este espaço parecia escuro e misterioso, como o covil de um monstro mítico. Você vem muito aqui? Sun-Yi deu a ela um olhar curto. Claro que sim. É aqui que eu durmo. Ela ficou um pouco surpresa, mas então pareceu entender o significado de sua resposta. Para humanos mundanos, tal abrigo só seria útil se um portal fosse aberto nas proximidades. Mas os despertos estavam mais ou menos indefesos enquanto estavam no reino dos sonhos. Eles precisavam da proteção que um bunker subterrâneo poderia fornecer muito mais, já que seus corpos vazios poderiam ser facilmente destruídos quando o espírito se afastasse. Seu olhar viajou para o sarcófago de aço da cápsula de dormir e depois passou por ele. De repente, os olhos de Rain brilharam. Uau! Isso é uma cápsula do Dranscape. Sun-Yi hesitou, surpresa com sua forte reação. Claro. Por quê? Minha cápsula de dormir supercara é muito mais impressionante. Por que ela está tão fascinada por essa coisa boba? A adolescente caminhou até a alcova com as duas máquinas e estudou uma delas com curiosidade excitada. O luxuoso e moderno sarcófago recebeu atenção zero. Você joga com frequência. Ele revirou os olhos, então deu de ombros. De vez em quando, eu acho. Quando tenho tempo. Duelar com outros despertos ajuda no meu próprio treinamento. Rain suspirou, de inveja. Isso é legal. Alguns dos meus colegas também têm pods Dranscape pessoais. Eles tocam a versão para humanos mundanos, é claro, mas ainda a sua é incrível. Sun-Yi sorriu. O que você quer jogar? Rain olhou para o casulo por alguns momentos, então lentamente balançou a cabeça. Quando ela falou, sua voz soou muito madura para sua idade. Não. Na verdade não. Só é divertido com os amigos. Ele franziu um pouco a testa e perguntou em tom neutro, ora, você não tem amigos? A adolescente suspirou e se afastou da cápsula. Não. Eu costumava ter muito na minha escola anterior, mas depois que meu pai me deu uma vaga nesta. Eu só estudo e vou para casa. As pessoas lá não são muito amigáveis. Essa é uma maneira de colocar isso. Sun-Yi olhou para ela e sorriu amplamente. Bem, amigos são superestimados de qualquer maneira. Eu nunca cresci, e olhe para mim. Não me saí muito bem. Ela olhou para ele, a dúvida claramente escrita em seu rosto. Sim, mas... Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Mas o que? Rain permaneceu por alguns momentos, então perguntou curiosamente, você não tem namorada? Sun-Yi piscou. Espera. O quê?
Que namorada? Não me diga que você acha que, Ref e eu. Hein deu uma risadinha. Na verdade, eu pensei isso no começo. Então eu perguntei a Effie, e ela me disse que você já tem namorada. Os olhos de Sunny estremeceram. Droga, Effie. Eu realmente vou matá-la. Melhor ainda, vou fazer Saint matá-la. Quantas vezes ela vai repetir aquela piada idiota sobre nós antes de perceber que não tem graça? Não foi engraçado da primeira vez. Certamente não é engraçado o 100º. Ponto. Ele abriu a boca para retrucar com raiva. No entanto, a próxima palavra de Hein o fez ficar em silêncio. Ela disse que você traz flores para ela toda semana e até visita a mãe dela de vez em quando. Eu acho isso muito fofo. Sunny congelou, olhando para a adolescente com uma expressão pesada. Sentindo que sua reação era um pouco estranha, Hein franziu a testa. Eu disse algo errado. Ele permaneceu por alguns momentos, então se virou. Não. Ref só gosta de falar mal às vezes. Ela não deveria ter te contado isso. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo tons sombrios em sua voz, a adolescente sorriu sem jeito. Acabei de colocar Effie em apuros. Olhando para as armas de treino, Sunny suspirou. Não. É só que há de fato uma garota para quem eu levo flores quando posso. Mas ela não é minha namorada. Hein olhou para ele em confusão. Mas... por que você traz flores para ela, então? Sunny se virou e olhou para ela sombriamente. Hein de repente estremeceu, percebendo que ela nunca tinha visto Sunny agindo assim. Fria. Alguns momentos depois, ele disse calmamente, é porque eu consegui sair do Dream Realm, e ela não. Você entendeu? A adolescente pensou por alguns momentos, depois empalideceu um pouco e assentiu. Sunny balançou a cabeça. Acho que não. E espero que nunca o faça. Com isso, ele pegou um escudo redondo e uma espada de prática reta da parede, fechou os olhos por um momento e então forçou um sorriso descontraído a aparecer em seu rosto. De qualquer forma, aqui está o que você vai treinar a partir de agora. Eles podem ser um pouco pesados para você, mas o peso vai ajudá-lo a condicionar seu corpo. O que você acha? Ainda se sentindo um pouco estranha, Hein pegou as armas, pesou-as em suas mãos e limpou a garganta. Na verdade, eu prefiro armas de longo alcance. Isso é o que eu mais tenho usado na escola. Sunny balançou a cabeça. Armas de longo alcance são maravilhosas e você definitivamente deveria saber como usá-las. Mas elas param de ser maravilhosas assim que uma criatura do pesadelo se aproxima de você e, acredite, elas o farão. Portanto, você deve aprender o combate corpo a corpo primeiro. Hein olhou para ele com um pouco de teimosia. Mas Niltifron Nightingale é um arqueiro, e ele é um herói que tem um nome verdadeiro. Deuses! Não me diga que minha irmãzinha também é fangirl dele. Maldito Kai. Apenas espere. Sunny encarou a adolescente por alguns momentos, sua expressão ilegível. Depois de um tempo, ele disse em um tom estranho, Niltifron Nightingale pode voar. Você pode. Em qualquer caso, aprenda a usar uma espada primeiro. Se você aprender, eu vou pedir a ele para te ensinar pessoalmente como atirar com um arco. Que tal isso? Chuva riu. Sim. Claro. Por que você não convida para jantar também, enquanto você está nisso? Depois disso, ela cobriu a boca com a palma da mão e riu ainda mais alto. Sunny suspirou pesadamente, então balançou a cabeça. Essa criança. Ela não tem jeito, não é? Ele esperou até que Hein parasse de rir e então disse severamente, antes de começarmos, porém, vou-lhe fazer uma pergunta. Ela olhou para ele, voltando a ser séria e estudiosa. Sim. Sunny demorou alguns momentos e então perguntou. O que você acha que é a essência do combate? Capítulo 530, algo melhor. Hein olhou para ele com uma expressão séria, pensando. Por dentro, Sunny suspirou. Ele ainda não sabia como mudar sua mentalidade e torná-la cruel o suficiente para sobreviver ao Dream Realm. Ele nem sabia se queria, e se era a coisa certa a fazer. Pelo menos ela parecia entender um pouco mais sobre a verdade do mundo depois de sobreviver à abertura do portão. Por enquanto, isso teria que ser o suficiente. E essa conversa foi sua tentativa de fazer a lição durar. Depois de um tempo, Hein disse com incerteza, sobrevivência. Sunny levantou uma sobrancelha, olhando para ela com surpresa. Quais eram as chances de que, apesar de suas diferentes experiências de vida,
Sua irmã respondesse a pergunta da mesma forma que ele respondera, tanto tempo atrás, no inferno desolado de Forgotten Shore. Ele ficou em silêncio por um tempo, lembrando aqueles dias terríveis e maravilhosos. Então, ele balançou a sua cabeça. Não. A essência do combate é o assassinato. A chuva estremeceu ligeiramente. Assassinato. Sun-Yi sentiu. Claro. O que mais seria? Você tem que matar seu inimigo ou morrer. De qualquer maneira, alguém acaba assassinado e alguém acaba como assassino. Portanto, o objetivo do treinamento de combate é garantir que você ria o assassino. É realmente assim tão simples. Ele fez uma pausa e acrescentou: a sobrevivência é importante, é claro, mas esse não pode ser seu objetivo principal. Tal objetivo é terrível de se ter. Mesmo na vida, não é suficiente. Você tem que sobreviver para continuar vivendo, mas se você apenas viver para sobreviver, então qual é o objetivo? Mais do que isso, se você não lutar por algo maior, algo melhor, então você só fará o que é necessário e nada mais. O que o tornará mais fraco do que aqueles que querem ouse fazer mais, e essa fraqueza lhe custará a vida. Sua voz foi sumindo e Sun-Yi de repente ficou em silêncio. Rain olhou para ele em confusão. Ensolarado. Ele piscou algumas vezes. Sim. Desculpe. Então. Bem, o que você sabe? Acho que é verdade o que dizem. A melhor forma de aprender é ensinando. Ao tentar transmitir um pouco de sabedoria, por menor que fosse, a seu aluno, atento, Sun-Yi tropeçou acidentalmente em uma verdade sobre seu próprio desejo desesperado de se fortalecer. Tudo que Sun-Yi disse a Rain poderia ser aplicado a ele mesmo. Ele havia abandonado há muito tempo seu desejo singular de sobreviver a todo custo e agora queria muito mais. Mas seu desejo de viver livre e com dignidade era realmente comparável à obsessão apaixonada e emuladora de Nep. Ele realmente seria capaz de superá-la enquanto era movido por um objetivo tão mundano? Isso deu a Sun-Yi muito em que pensar. Ele olhou para Rain e continuou. O domínio do combate pode ser dividido em dois aspectos: domínio do corpo e domínio da mente. Seu corpo pode ser treinado por meio de exercícios, mas sua mente é muito mais complicada. Se você puder entender a verdadeira essência do combate, no entanto, realmente compreenda-o com o seu âmago, então você terá clareza suficiente para dominar a mente. Sun-Yi passou algum tempo explicando as leis fundamentais do combate, pelo menos na medida em que ele mesmo as entendia, para Rain. No final, ele não tinha certeza se ela realmente havia entendido o conhecimento que ele queria compartilhar com ela, mas pelo menos era um começo. Pensando em sua própria educação tumultuada, Sun-Yi não podia culpá-la. Era difícil, ou talvez até impossível, realmente entender a batalha sem vivê-la. Ele conheceu Nepis depois de sobreviver ao primeiro pesadelo e vários dias lutando por sua vida na Costa Esquecida. Mesmo assim, quase foi morto por um centurião de carapaça para que ele alcançasse o estado de clareza. Não havia centuriões de carapaça por perto, e Sun-Yi certamente não iria atravessá-la com uma espada. Então, por enquanto, isso teria que servir. Após a aula verbal, Sun-Yi mostrou a Rain algumas posturas básicas e katas do estilo de Saint, e observou sua luta para replicá-los. O progresso foi lento, mas ela era realmente uma criança talentosa. Por enquanto, o que mais a impedia era seu corpo fraco. Mas tudo bem. Ninguém poderia esperar que uma adolescente fosse tão forte quanto um desperto. Seu corpo poderia ser treinado. É claro, Rain nunca seria tão forte e resiliente quanto um homem corpulento e saudável. Mas então, Sun-Yi também não. Devido à sua baixa estatura e constituição magra, ele não podia competir com pessoas como Caster ou Master Rohan em termos de força física. No entanto, isso pode ser mitigado pelas habilidades de aspecto, absorvendo fragmentos e dominando o controle preciso da essência. Além do mais, armas afiadas foram um grande equalizador. O objetivo de uma arma era reduzir a quantidade de força necessária para aplicar um golpe letal. A menos que alguém planejasse espancar seu inimigo até a morte com os punhos, a técnica e a habilidade eram muito mais importantes do que a força pura. E o estilo de batalha de Saint pode tornar essa desvantagem inerente ainda menor. Depois de um tempo, Sun-Yi julgou que Rain já tinha o suficiente. A garota parecia estar suficientemente exausta, e continuar empurrando não adiantaria nada. Ele gesticulou para que ela parasse e colocou as armas de treino de volta no suporte,
Então convocou a fonte eterna e ofereceu à garota cansada. Heine respirava pesadamente, seu rosto pálido brilhando de suor. Ao notar a linda garrafa de vidro, ela sorriu de emoção. Uau! Isso é uma memória. Sun-Yi inclinou um pouco a cabeça. Claro. Por que você está perguntando? A garota pegou o inglês Spring e o estudou de todos os lados, então cautelosamente tomou alguns goles. Você não entende. Eu nunca vi uma memória real de perto antes. Parece tão real. Ele olhou para ela em perplexidade. É real. Do que você está falando? Heine olhou para ele com desprezo, bebeu água avidamente e então devolveu a fonte eterna com um pouco de relutância. Você conseguiu depois de derrotar algum monstro terrível. Ou comprou? Sun-Yi franziu a testa, hesitou por um momento e então disse sombriamente. Na verdade, foi um presente. Ela piscou algumas vezes. Ah! Daquele seu amigo? Ele fez uma careta. Não. Não de um amigo. Então, Sun-Yi dispensou o inglês Spring e se dirigiu para o elevador. De qualquer forma, é hora de você ir. Caso contrário, seus pais podem pensar que eu te sequestrei. Ele pensou um pouco antes de dizer, eu tenho um pouco de sorvete na geladeira. Podemos comer antes de você ir. Se você quiser. A menos que Fia já tenha devorado tudo, é claro. Heine riu, então o seguiu com uma expressão muito satisfeita. Antes de entrar no elevador, ela deu uma última olhada no Podranscape e, de repente, perguntou, a propósito, o Dream Tournament é daqui a alguns dias. Você está participando? Sun-Yi zombou e apertou o botão, fazendo o elevador subir. Parece que tenho tempo para brincar com as crianças em um parquinho. Tenho coisas de verdade para fazer, sabe? Heine olhou para ele e suspirou. Sim, eu entendo. Mas que pena. Ouvi dizer que o prêmio principal deste ano é especialmente incrível. Você não seria capaz de ganhá-lo, é claro, mas há muitas recompensas menores. A expressão de Sun-Yi mudou sutilmente. Quando as portas se abriram, ele olhou para Heine, permaneceu em silêncio por um momento e então perguntou com uma voz muito desinteressada. Sério? Há prêmios? Que curioso. De que tipo de prêmios estamos falando, exatamente?